A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Fábio Bergamaschi e gostaria de fazer dar um testemunho, né? Falar sobre o meu ministério, minha chamada, meu ministério. Pois bem, depois de ser evangelizado pela minha irmã, pelo meu cunhado, por outras pessoas também, amigos, né? Que se converteram ao Senhor Jesus, eu tive um encontro com Cristo no ano de 1997, onde um porteiro, por nome Márcio, começou a pregar a palavra do Senhor para mim. E a palavra entrou no coração de forma assim definitiva. E eu já estava com um jogo de futebol marcado, né? Jogava como goleiro, eu tinha marcado já aquele jogo, fui para o campo, mas minha cabeça já não estava mais naquele jogo. Minha cabeça estava em Deus, em Jesus. E Jesus começou a falar comigo, me chamou pelo nome, começou a me chamar para servir a Ele, servir ao Senhor Jesus. Aí, de repente, o céu se abre na minha frente, eu tenho uma visão do arrebatamento da igreja. Eu vi o céu de cor vermelha, rubra, como se fosse um entardecer de outono, muito forte, como não se vê, um vermelho acentuado, e no horizonte eu via uma pessoa no horizonte, só via aquele risquinho da pessoa, de braço aberto, atraindo várias pessoas assim. E o Espírito Santo falava no meu coração: me busque para que você não fique na mão do diabo e do anticristo. E daí eu saí daquele campo de futebol, já convicto de servir ao Senhor, né? Quando eu chego na porta da minha casa para entrar, no portão, um amigo, por nome José Ferreira, me fala: vamos para o culto hoje da mocidade, vai ser uma benção. Quando eu fui, culto final, quando eu coloquei o pé dentro daquele culto, eu sentia uma temperatura espiritual diferente, uma atmosfera espiritual diferente. Foi quando eu adentrei no culto e senti a presença de Deus grande, e ali aceitei Jesus aos prantos como meu Salvador. Então, tive uma chamada muito rápida, com um mês e pouco fui batizado no Espírito Santo de Deus, já com variedade de línguas, né? E Deus já começou a me dar visões do céu, dons apostólicos, não que alguns dons apostólicos, não que eu seja um apóstolo, porque os apóstolos não existem mais, segundo a Bíblia. A era apostólica acabou. Agora, os dons apostólicos acompanham quem crê, os dons do Espírito Santo, tá? Que confirmam o nosso apostolado. Não que somos apóstolos, mas confirmam a nossa chamada apostólica. Aquele que crê fazer sinais, né? E grandes também, maiores do que o Senhor Jesus fez. A palavra dele está na Bíblia. E esses dons me seguiram, né? Entrei numa vida de jejum, oração, leitura da Bíblia e vigilância. Peguei a pesar 58 quilos, evangelizando, escola dominical, evangelizando, subi no morro, desci no morro, atraindo alguns jovens comigo para fazer a obra. Teve algum empecilho, porque na época alguns pastores mais velhos, até por excesso de zelo, eu não sei, barraram meu ministério muitas vezes, né? Eu creio com um pouco também de ciúme, mas é natural, não critico ninguém por isso. Encontrei uma pessoa, na época era diácono como eu, porque eu entrei no ministério, em 2 meses fui batizado com o Espírito Santo, com 2 meses fui para auxiliar de escala, auxiliar interno, na Assembleia de Deus, e depois de 20 dias, né, 2 meses e 20 dias fui para auxiliar de escala, em menos de 2 anos estava o diaconato.
e servir ao Senhor com muita alegria. Um tempo muito gostoso, né? Trabalhava muito, tinha uns jovens abençoados também, os pastores, uns obreiros também abençoados, Márcio Paiva me ajudou muito, um rapaz muito abençoado, um jovem muito, sabe, de Deus. E nós começamos a fazer a obra, fomos chamados a pregar fora. Encontrei também hoje o pastor Miller, que na época ele era diácono como eu, e me convidou para fazer trabalhos em Santa Catarina. Fiz trabalho com ele, pastor Miller, um homem assim muito usado por Deus nos dons espirituais. Já era um homem já mais velho que eu, mais experiente, já usado na expulsão de demônio, na revelação, na cura. Pois é, fiz algumas viagens missionárias com o pastor Miller, aprendi muito com ele. E dirigi alguns trabalhos, algumas subcongregações pequenas. Depois de 8 anos fui ao presbitério, né? Fiquei um bom tempo na Assembleia de Deus como presbítero. Depois, por chamada Revelações Divinas, Revelações Divinas em vários lugares. Fui estabeleci em Santa Catarina, onde fiquei na cidade de Joinville por 3 anos fazendo a obra, ensinando, dirigindo subcongregações também, dirigindo trabalhos ali, escola dominical, sempre estive envolto a tudo isso, né? Depois minha mãe ficou doente, retornei para São Paulo, já na Igreja Brasil para Cristo, uma igreja muito boa, muito abençoada. Tive pastores muito bons ali, pastor Edmundo me ajudou bastante, pastor Luiz André, um amor de pessoa, um pastor abençoado que te apoiava, sabe? Te dava liberdade para trabalhar, né? E Deus me deu alguns dons ali de revelação e de cura, né? De avivamento, que o pastor Luiz André nunca discriminou, nunca refreou, sempre incentivou uma bênção de Deus. Só que muitas lutas se levantam contra a gente, né? No mundo espiritual, né? Em vários no âmbito familiar, profissional, né? O diabo se levanta, você nem sabe por quê. Começa alguém te perseguir, alguém contra você, por quê? Porque Deus está te usando e você entra em rota de colisão com o inferno, né? Sei que depois de muitas lutas, 22 anos de ministério, eu parei, dei uma parada, pedi afastamento dos trabalhos da igreja, né? E fiquei 3 anos sabáticos, 3 anos me organizando, dando tempo para mim, dando tempo para minha pessoa, para minha vida, para poder se organizar, para poder estar bem, para poder voltar ao ministério. E agora estou voltando ao ministério, né? Estou voltando, né? E quero dizer para vocês, quero voltar àqueles tempos de revelação do Espírito Santo, de expulsão de demônios, de servir a Deus, porque Deus é fiel, né? Como a palavra de Deus fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Espero ainda contribuir para o Evangelho, não é? E retomar meu ministério. Amém? Paz do Senhor.